E aí, galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre permutações. O que é que vem a ser uma permutação? Bom, seja um conjunto com n elementos, os arranjos simples n a n dos n elementos de A são chamados de permutações simples de n elementos. Ou seja, essa permutação que ele fala é uma reorganização dos elementos. Então, por exemplo, antes de resolver esse exemplo aí, vamos pegar aqui o grupo. Vamos supor que esse A seja formado pelas letras A, B, C. Beleza? Eu vou pegar um arranjo aí, vamos supor dos três eu vou escolher dois, beleza? Duas letras de modo distinto. Então, vamos lá. Vou escolher, das três eu vou escolher duas. Então, eu tenho 3 fatorial dividido por 1 fatorial, que é 6. Então, eu tenho 6 formas de escolher isso aí. Quais seriam elas? AB, BA. Observe que AB e BA são distintos apenas pela ordem, já que eles têm as mesmas letras. Não é isso? Então, AB e BA já utilizei. Agora, A, C, CA, B, C, CB. Observe que eu não tenho mais nenhuma possibilidade de escolha com duas letras de modo distinto. Não tem outra opção. Então, eu tenho simplesmente 6. Beleza? Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz apenas uma permutação. Eu mudei de posição uma letra e outra das que eu tinha disponível. Beleza? Só que no caso aí, a permutação é entre todos os elementos. Certo? Então, eu teria que reorganizar os 3 ao mesmo tempo. Então, vamos ver como é que acontece aqui no exemplo 1. Quantos anagramas tem a palavra pai? Observe que pai tem 3 letras. E anagramas são palavras com 3 letras, utilizando essas 3 letras. Beleza? Só que de modo que elas sejam distintas. Ou seja, eu não posso repetir as posições que elas ficam. Então, eu tenho aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, só até a terceira, né? São 3 letras. Então, beleza. Eu tenho quantas possibilidades? Bom, para a primeira eu posso escolher qualquer letra. Posso escolher a letra A, a letra I ou a letra P. Então, eu tenho 3 possibilidades de escolha. Para a segunda letra, eu tenho quantas possibilidades de escolha? Bom, se eu já escolhi uma para a primeira posição, dessas 3 eu já escolhi uma, vamos supor que eu já escolhi a letra P, eu só vou ter 2 disponíveis. Então, eu vou ter 2 opções de escolha. E para a terceira, eu só vou ter uma, porque eu já utilizei uma na primeira e uma na segunda. Então, eu tenho 6 anagramas da palavra pai. E quais são eles? Então, teria pai mesmo, é uma. Depois, esse P, já que ele está na primeira posição, ele pode continuar na primeira. O que é que eu tenho que alterar? A segunda e a terceira letra. Beleza? Observe que se o P está na primeira posição, não tem mais nenhuma possibilidade com o P na primeira, de modo que eu não repita as outras duas. Então, o P não pode mais participar da primeira posição. Vamos colocar o P na segunda posição. Com o P na segunda posição, com o P na segunda posição, eu tenho que escolher uma letra. Vamos escolher o I. I, PA é um outro anagrama. Beleza? Que seria exatamente o segundo exemplo, né? Vamos resolver aqui embaixo, Ele pergunta quais são esses anagramas. Vamos colocar aqui embaixo. Pai. Beleza?
Depois, pia. Outra coisa importante de se entender é que o anagrama não precisa fazer sentido a palavra. Eu estou apenas mudando a ordem das letras. Então, vai ter palavras em que não vai formar sentido, não vai fazer sentido. Tranquilo? Então, depois, ó, I, PA. Começando com I, eu tenho o P na segunda, não dá mais. Certo? Começando com I, então vou colocar I. Agora, começando com A, eu tenho AIP, API e AIP. Opa. Observe o seguinte. Em cada posição, a letra ocupa duas palavras. Ó. O P na primeira posição, eu tenho essa palavra e essa. Na segunda posição, eu tenho essa e essa. E na terceira, eu tenho essa e essa. E todas as outras vão acontecer isso. Para cada posição, cada letra ocupa duas palavras. Então, eu tenho aí 6 possibilidades que a gente já tinha visto. 6 anagramas da palavra pai. Tranquilo? Então, permutação é quando eu altero a posição entre os elementos. Beleza? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!